Eu vou começar essa matéria com uma pergunta. O que você pensa quando falamos o termo meio ambiente? Jogar lixo em certos lugares, tipo na rua, olha em volta. O pessoal simplesmente, vou comer e vou jogar aqui. Ninguém tem consciência, tipo, vou jogar no lixo. Então é isso. Você poder andar na rua e ver a rua limpa, sabe? Dá um ar mais gostoso de andar na rua. Você anda pelas ruas tudo sujo. Preservar a natureza, né? Ajudar sempre a preservar, não jogar saco de lixo nas ruas, essas paradas aí, manter a rua mais limpa. Árvores, a fauna, flora em geral, assim. Bom, no final tá todo mundo um pouco certo. Isso porque meio ambiente é sim a planta, a fauna, a flora e, é claro, a forma que a gente descarta o lixo. Mas quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em muitas outras coisas. É também a calçada que a gente anda, a rua que a gente trafega. Sabe os prédios que você vê quando anda pela cidade? Isso também é meio ambiente. E eu vou além. Meio ambiente também é a roupa que a gente veste e até mesmo a forma que você interage com outras pessoas e com a sociedade como um todo. E os especialistas afirmam que é justamente essa grande quantidade de fatores que transforma o assunto em algo tão importante e ao mesmo tempo complicado. A gente começou a discutir sobre as questões ambientais muito recente, né? Tem pouco mais de 50 anos. E a gente ainda está no momento de ressignificar essa palavra e essa expressão, né? Não tem como uma única parcela da sociedade, seja ela a iniciativa privada ou o poder público ou a sociedade, dar conta das questões ambientais. Ou seja, para resolver qualquer problema ambiental, a gente precisa desse tripé sintonizado e agindo em conjunto. Tem ações que o cidadão precisa desenvolver, tem ações que é o poder público e tem ações que é a iniciativa privada. Falando das pessoas de modo geral, a gente que vai para casa, que faz compra, que come, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ajudar o meio ambiente e como que isso impacta? Porque a gente sempre fala sobre o descarte correto do lixo, esse tipo de coisa. Como que isso impacta de forma real ali no final, no caso ali nas matas, nos rios? Olha, o Campo Grandense hoje ele produz em média 1 quilo de lixo por dia, ou seja, é uma quantidade bastante significativa. E o que a gente pode mudar com isso é ter mais consciência nesse consumo e nessa produção de lixo. Por exemplo, quase todos os bairros da cidade têm coleta seletiva de lixo. Ou ela é oferecida pelo poder público em um dia da semana, ou ela acaba sendo automaticamente pelos catadores de recicláveis que existem nas comunidades. Então, uma grande iniciativa é você separar o seu lixo, que antes era mais complicado, você precisava separar por produto, por cor. Hoje você só precisa separar o úmido do seco, ou seja, o que dá para reciclar daquilo que não dá para reciclar. E se você criar esse hábito de separar o reciclável na sua casa e entregar ele, se tem a coleta oficial ou para os catadores que tem na região, você já está ajudando a evitar que uma grande quantidade de lixo vá para o aterro sanitário. E muito do orgânico você pode usar se você tiver um jardim em casa para fazer uma própria compostagem, adubando essas plantas e criando ali uma forma de reaproveitamento desse material também. Nós temos uma série de referências legais que já existem que colocam obrigações para o empresário, para o industrial, para o grande gerador, né, a chamada logística reversa. Ou seja, quem produz um produto, ele tem pela lei a obrigação de dar o destino final para o resto daquele produto. Ou seja, você compra um aparelho eletrônico, quando ele perde a vida útil, você tem que entregar esse aparelho onde você comprou e a mesma fabricante tem que dar o destino final. Ela desmancha, decompõe, aproveita as peças. Agora, o que muitas vezes acontece é que não tem a fiscalização para essas atividades. Então a gente precisa fazer com que isso funcione, mas acima de tudo, tem um papel aí que às vezes passa despercebido, que é o papel do consumidor. O consumidor ele tem uma força de mudar comportamentos muito grande. Quando o consumidor exige que seja o industrial, seja o empresário, seja o setor de serviços, produza coisas que são mais ecologicamente aceitáveis, essa mudança acontece. Então, por isso que é uma sintonia. A gente precisa desse movimento dos três pontos, a sociedade, o setor privado e o setor público, para que a coisa funcione, porque um vai induzir o outro. Nós temos em Campo Grande um aterro sanitário que já está passando quase 10 anos da vida útil estourada. A gente já não deveria mais estar usando esse aterro sanitário e a gente continua utilizando. Nós temos vários pontos de terrenos públicos e privados que viram descartes de resíduos, descartes de lixo
por falta de consciência da população e por falta de fiscalização do poder público. E nós temos muitos do setor industrial que não exigem ou não fazem a logística reversa porque também não tem uma fiscalização adequada. Então, é um conjunto de ações que funcionam como uma engrenagem. Se alguma delas deixa de funcionar, essa engrenagem fica falha. O Brasil é considerado um dos países mais avançados em legislação ambiental. O que não quer dizer que o cumprimento dessa legislação seja tão eficiente quanto a existência delas. Então a gente precisa ter um ponto mais que a fiscalização, que o acompanhamento, que a mudança de comportamento, mas acima de tudo, que esse olhar para aquilo que já está colocado como lei, de fato aconteça. Nós não precisamos criar mais nenhuma lei nova. O que a gente precisa fazer é funcionar as que aí estão. Agora, o poder público precisa dar um exemplo. O poder público, por exemplo, não pode deixar ele ser o vilão da história, quando ele precisa ser o exemplo, o fiscalizador e o executor.